Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Algum da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grande grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Querido irmão, minha querida irmã, no texto do Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 19, Jesus faz aqui um grande exorcismo. É o único nessa sessão de Marcos. É o mais difícil, mas é o definitivo. Por isso Jesus diz: "Saia e nunca mais retorne para este homem." Veja, de fato, a vitória sobre o espírito mau, sobre os demônios, é algo próprio da fé. A fé que não é nossa, a fé que é um dom de Deus, é um presente que Deus dá a nós. Depois, é bonito ver a humildade desse pai, quando ele enxerga o que Jesus está dizendo: "Somente pela fé, isso que você quer poderá ser feito a teu filho." E ele diz: "Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Veja a humildade desse homem: "Senhor, eu tenho fé, mas ela não é suficiente. Eu tenho fé, mas eu ainda duvido. Eu tenho fé, eu creio no Senhor, mas é como se o meu coração ainda estivesse distante, temeroso diante desse grande mal." E por causa desta humildade, desta súplica, Jesus realiza na vida daquela criança o milagre, liberta do poder do inimigo. E aquela criança volta à vida. Ele até faz ali uma passagem, depois que o espírito impuro sai dele, ele fica, diz o evangelista, parado, desmaiado, e o povo acha até que ele está morto. Veja, da morte o Senhor traz a vida. Mas o que fala ao meu coração este evangelho hoje é um detalhe. Os discípulos, diz o pai desse menino, já tinham tentado expulsar esse demônio e não conseguiram. E depois eles perguntam a Jesus: "Por que nós não conseguimos?" Jesus diz: "Essa espécie de demônio só pode sair
mediante jejum e oração. Querido irmão, irmã, é a oração, é o sacrifício, a penitência que de verdade faz de nós homens de Deus. Não é o que sabemos, o que lemos, não é o que conhecemos, mas o que experimentamos de Deus. Porque na oração e no jejum, nós estamos completamente dados à graça de Deus. Ao mesmo tempo, também Jesus diz àquele pai ali, junto com os discípulos: ó geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou estar aqui com vocês? Jesus está dizendo: olha, não precisa mais de mim. Eu entreguei poder e autoridade para vocês. Se vocês têm fé, vocês podem realizar isso. Sabe o que isso significa, irmãos? Tem coisas que nós já podemos fazer pelos nossos irmãos, mas não podemos fazer com as nossas forças. Temos que fazer mediante a graça de Deus em nós. E tem muitas coisas que nós ainda jogamos nas mãos de Deus, que são coisas que já nós podemos ser instrumentos. Não sei se você está me entendendo. Não é que não precisamos de Deus, mas Deus já confia esta obra a você, a mim. E que precisamos fazer? Sermos generosos, termos fé e na vida espiritual ganharmos essa amizade com Jesus para deixar Ele agir e trabalhar em nós. Vejamos no nosso dia, o que será que Deus já confia a mim, a você, e às vezes ainda nós estamos recorrendo a Ele, ou a outros, sendo às vezes até covardes diante da missão, e deixando às vezes o irmão sofrendo por algo que em nome de Jesus, nós já podemos realizar. Que o Evangelho entre pelos nossos ouvidos como nós ouvimos hoje, e ele possa sair pelos nossos lábios, mas não em palavras, transformada em ação nas nossas mãos. Que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.